Mergulhando no quântico, uma nova realidade se apresenta. Lá no século XX, a física quântica causou uma baita revolução na forma como a gente entende o universo. Foi um período de grandes descobertas e mudanças paradigmáticas. Diferente da física clássica, sabe? Aquela que descreve tudo certinho e previsível. A física quântica nos mostra um universo cheio de possibilidades e onde o observador interage com o que está sendo observado. É como se o próprio ato de observar pudesse alterar o resultado. É de virar a cabeça, né? A ideia de que a realidade não é fixa, mas sim maleável, é algo que desafia nossa compreensão tradicional. É uma perspectiva que desafia tudo o que a gente achava que sabia e abre um leque de possibilidades que a gente nem imaginava, incluindo a ideia de que a mente pode influenciar a realidade. É isso mesmo. A mente humana, com seus pensamentos e intenções, pode ter um papel ativo na formação do mundo ao nosso redor. A física quântica nos convida a questionar a própria natureza da realidade e o papel que a gente tem nessa história toda. Será que somos apenas espectadores ou também participantes ativos? Será que nossos pensamentos, as nossas emoções, as crenças que a gente carrega, tudo isso pode influenciar o mundo ao nosso redor? E se sim, até que ponto essa influência pode ir? Essa é uma pergunta que ecoa há séculos, intrigando cientistas, filósofos e até místicos, e que encontra na física quântica um terreno fértil para ser explorada. A interseção entre ciência e filosofia nunca foi tão fascinante. Ao longo deste vídeo, vamos juntos desvendar os conceitos básicos da física quântica e entender como eles se conectam com o poder da nossa mente. Vamos explorar como essas ideias podem transformar nossa visão de mundo. Vamos mergulhar na relação entre a observação e a realidade, no entrelaçamento quântico, na influência das vibrações e na possibilidade de que os nossos pensamentos sejam capazes de moldar o mundo que a gente vive. A ciência e a espiritualidade se encontram nesse ponto. Prepare-se para uma viagem instigante pelos mistérios da mente e da matéria. Vamos juntos explorar os limites do conhecimento humano e as possibilidades infinitas que a física quântica nos oferece. Colapso da função de onda, a observação. Moldando o mundo. Imagine só. Um dos pilares da física quântica é o conceito de colapso da função de onda. Esse conceito é fascinante e misterioso, e tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Pense em uma partícula subatômica, um elétron, por exemplo. Esse pequeno componente do átomo é fundamental para a matéria como a conhecemos. Antes da gente observar essa partícula, ela existe em um estado de superposição, ou seja, ela está em vários estados possíveis ao mesmo tempo. É como se o elétron estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Uma verdadeira dança de possibilidades. É como se o elétron estivesse espalhado por um monte de probabilidades, sem uma posição ou velocidade definida, tipo um camaleão quântico. Ele se adapta a todas as possibilidades até que algo o force a escolher. Mas aí vem o pulo do gato. No momento em que alguém observa essa partícula, a função de onda dela colapsa. Esse ato de observação é crucial e transforma a natureza da partícula. É como se, de repente, todas aquelas possibilidades virassem uma só, e o elétron escolhesse um estado definido. A observação, então, parece ser o gatilho que define a realidade da partícula. É como se a observação fosse o ingrediente mágico que faz a realidade tomar forma, como se a gente, ao observar, forçasse a partícula a escolher um caminho. Esse fenômeno sugere que a nossa percepção tem um papel ativo na formação do universo. Essa ideia é revolucionária e desafia a visão tradicional da ciência, que sempre viu o observador como um mero espectador, um telespectador da realidade. A física quântica, no entanto, nos mostra que somos mais do que isso. Na física quântica, o observador vira parte ativa do show, influenciando o comportamento das partículas e, consequentemente,
a própria realidade. Isso muda completamente a nossa compreensão do papel do observador na ciência. Essa interação entre mente e matéria abre um mar de perguntas profundas sobre a natureza da consciência e a sua relação com o mundo físico. Será que a nossa mente pode realmente moldar a realidade? A física quântica nos convida a explorar essas questões fascinantes e a reconsiderar o nosso lugar no universo. Entrelaçamento quântico e o poder do pensamento. Uma conexão inesperada? O entrelaçamento quântico é um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos da física quântica. Ele descreve uma conexão instantânea entre duas partículas. Não importa a distância entre elas. Imagine duas partículas que interagiram em algum momento lá no passado e depois foram separadas, cada uma indo para um canto do universo. O que a física quântica nos revela é que, se a gente medir o estado de uma dessas partículas, vamos saber na hora o estado da outra partícula, mesmo que elas estejam em galáxias diferentes. É como se elas tivessem um telefone sem fio com ligação instantânea, desafiando a velocidade da luz e sugerindo que existe uma realidade interconectada muito além do que a gente consegue ver ou tocar. Mas e o poder do pensamento? Onde entra nessa história? Alguns cientistas acreditam que, se nossas mentes também são feitas dessas partículas quânticas, talvez estejamos todos conectados uns aos outros e ao próprio universo de maneiras que a gente ainda nem sonha em entender. A dança das vibrações, pensamentos positivos e negativos, moldando nossa realidade. A física quântica nos mostra que tudo no universo vibra, tudo está em movimento, tudo é energia em constante transformação. Desde as menores partículas até as maiores galáxias, tudo está em uma dança contínua de vibrações e frequências. Os átomos vibram, as moléculas vibram, e até os nossos pensamentos e emoções têm a sua própria vibração, a sua própria música. Cada pensamento que temos, cada emoção que sentimos, emite uma frequência específica que pode ser medida e observada. Abriu espaço para a ideia de que os nossos pensamentos, cheios de energia, podem influenciar o mundo ao nosso redor. Quando meditamos ou nos concentramos em pensamentos positivos, estamos literalmente mudando a energia ao nosso redor. É como se a gente emitisse ondas de energia o tempo todo, e essas ondas interagissem com a realidade, moldando-a. Cada pensamento é uma pedra lançada no lago da existência, criando ondas que se propagam e influenciam tudo ao nosso redor. Pensamentos positivos, aqueles cheios de amor, gratidão, alegria, vibram numa frequência mais elevada, mais leve, e são como ímãs para atrair coisas boas para a nossa vida. Eles criam um campo de energia que ressoa com outras energias positivas, amplificando o bem-estar. Já os pensamentos negativos, aqueles carregados de medo, raiva, tristeza, vibram numa frequência mais baixa, mais densa, e acabam atraindo situações e pessoas que combinam com essa energia mais pesada. Esses pensamentos podem criar um ciclo de negatividade que é difícil de quebrar. É como se a gente criasse a nossa própria realidade com a qualidade dos nossos pensamentos. A maneira como pensamos e sentimos molda a nossa percepção do mundo e, por consequência, a nossa experiência de vida. É como atirar uma pedra num lago. A pedra cria ondas que se espalham pela água. E nossos pensamentos criam ondas de energia que se espalham pelo universo, impactando a gente e tudo ao nosso redor. Cada pensamento é uma semente de energia que pode crescer e se manifestar de várias formas. Por isso, cultivar pensamentos positivos, ter esperança, gratidão e amor no coração é como plantar sementes de coisas boas no jardim da nossa realidade. Cada pensamento positivo é uma semente que pode florescer em experiências maravilhosas e transformar a nossa vida para melhor.